Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Que alegria poder estar me dirigindo aos irmãos nesta noite. São exatamente, deixa eu ver a hora aqui, são 18 horas e 46 minutos e dirigir uma palavra a todos vocês, meus irmãos da Primeira de Bilac, a vocês que curtem a nossa página, o nosso grupo. Perdoe minha voz, mas vamos lá. Estamos enfrentando, é notório, esse momento tão delicado que está vivendo não só a nossa nação brasileira, quanto o mundo todo, com a questão do coronavírus. Algo que tem nos trazido preocupações, tem nos trazido dificuldades, e pelo rumo que as coisas estão indo, vão se adiando essas dificuldades e até as coisas voltarem à sua normalidade, com certeza vai levar algum tempo. Porém, não podemos nos desesperar, não podemos nos alarmar. Precisamos nos manter firmes para que possamos conseguir passar por esta crise e também acalmar aqueles que estão nervosos. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus para essa meditação e que na verdade me deixa muito confortável. É um assunto que eu sou apaixonado de falar e de ouvir e de estudar. É um assunto que me deixa muito tranquilo, muito mesmo tranquilo, diante das circunstâncias, diante das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que está registrado no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 40, a partir do verso 12. Ele vai falar sobre a soberania de Deus. Nós precisamos continuar crendo que Deus é soberano. Nós precisamos continuar pregando que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus não perdeu o domínio das coisas, que Deus continua sustentando as nossas vidas, continua sustentando a nossa história. Eu gosto muito de pensar que aquele eixo imaginário que a ciência sempre diz que sustenta o globo terrestre não é nada mais do que as mãos de Deus sustentando o universo, nos segurando. Nós não somos uma massa solta, uma bola solta no universo. Não. Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle deste grande planeta e de todo o universo, que vão bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e mais bilhões de quilômetros, uma coisa infinita, o que diria das nossas vidas? Então, precisamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas. E o texto que eu gosto muito é de Isaías 40, a partir do verso 12, que vai dizer o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terra, na terça parte de um efa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? O 21 vai dizer assim: acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Olha o que o 22 diz, do capítulo 40 de Isaías. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos.
É Ele quem estende os céus com uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arregou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai aos altos os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queridos, que maravilha, que alegria poder falar disso. Estamos vivendo um momento muito difícil e eu tenho visto as pessoas ficando preocupadas, não uma preocupação natural no rumo das coisas, mas uma preocupação exacerbada, uma preocupação que foge ao controle. Nós não podemos deixar de crer que Deus está no controle, Ele está com o planeta Terra em suas mãos. Eu tenho um livro na minha estante que ele vai dizer que Satanás está solto e atuante na Terra, mas ele não faz o que ele quer e bem entende. Ele não faz o que der na telha, como diz o ditado. Quem faz tudo da forma que quer, na hora que quer e como quer, é o próprio Deus. É Deus quem dita as regras. É Deus quem diz, vai até aqui, vai até ali ou vai até lá. Não existe nada que fuja do controle do nosso Deus. A igreja do Senhor é para que nós, neste momento, precisamos, como igreja do Senhor, servir de equilíbrio neste mundo desequilibrado. Como igreja do Senhor, nós precisamos ser aquela via, aquele grupo que mostra para os outros que ainda há esperança, que existe alguém no controle de todas as coisas. Como o salmista no Salmos 46, verso 1 vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das angústias. Meu querido, não deixe de crer. Deus continua controlando todas as coisas. Não é um coronavírus que vai desviar-nos da atenção de Deus. Precisamos sim, como eu falei hoje pela manhã, tomar nossos cuidados. Precisamos sim fazer a nossa parte. Mas não duvide, não deixe de crer. Deus está controlando a minha, a sua vida. Deus controla todo este universo. Precisamos acreditar que os momentos difíceis podem vir. Mas a grande verdade é que não é esse o fator principal que nós, igreja do Senhor, servos de Jesus Cristo, precisamos somente nos atentar. Porque eles vão existir. Não adianta orar, no sentido de que a Bíblia não vai se cumprir, que a Bíblia vai se cumprir, as pestes vão vir, as pragas, os rumores de guerras, os falsos profetas, mas nós precisamos compreender que a diferença disso tudo vai ser o que Cristo representa em nossas vidas. O salmista vai dizer que ele vai levar os olhos para o monte de onde lhe virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A diferença das grandes tempestades, ou melhor, a diferença não são as grandes tempestades, a diferença não são as grandes crises. A diferença vai estar em se Cristo está na crise conosco. O salmista vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a grande verdade neste momento de crise é nós não perdermos a consciência de que Deus está conosco. Deus está atravessando esse vale conosco. Há uma música que eu gosto muito, que ela diz assim,
me falte o pão, o suprimento, o alimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Meu querido, não crie pânicos. As pessoas estão preocupadas e é uma preocupação natural de que este problema vai durar 3, 4, 5, 6 meses. Pode ser que sim, embora eu acredite que a grande mídia está fazendo uma arruaça muito grande, uma pressão psicológica em cima da sociedade sem precedente por questões de cunhos políticos, com certeza, mas não podemos negar o fato de que existe um problema na sociedade que se chama coronavírus. Isso é fato e precisamos, mais uma vez, tomar o nosso cuidado. Mas que essa crise dure 6 meses, 1 ano, a diferença vai ser se nós convidamos ou não, permitimos ou não Deus estar conosco no meio dela. Se Deus estiver conosco, tenha certeza que nós vamos atravessar este vale sem medo algum, sem nos assustarmos, sem nos amedrontarmos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da nossa angústia. Por isso, meus irmãos, não criemos pânico. Você que está assistindo este vídeo agora, que não é membro de nenhuma igreja, mas é frequentador da nossa página, reflita na sua vida, porque este momento é um momento também de reflexão para aguçar a nossa mente e fazer-nos entender que nós não somos nada. Olha aí, um pequeno vírus, olha o estardalhaço, olha o que ele está causando dentro da sociedade. Um pequeno vírus. Um pequeno vírus que está causando esse tumulto todo, que está nos aprisionando dentro de casa. E tem muita gente que bate no peito, diz que é isso, que é aquilo. Eu vejo até evangélicos aí pregando uma santidade, pregando um superpoder que até eles mesmos têm visto alguns líderes evangélicos aí que dizem que tem tanto poder para curar com a máscara na orelha, com medo de pegar o vírus. Não sei. O fato é, não é esse o nosso assunto. O que eu quero dizer é que todos nós somos seres humanos. Todos nós estamos dentro deste barco. Todos nós, evangélicos ou não, estamos atravessando por essa tempestade. Mas a diferença, eu acredito, é que se nós convidarmos Deus para ser aquele que vai conduzir o barco, o timoneiro, aquele que vai conduzir-nos no meio dessas curvas oscilosas, essas curvas difíceis de se fazer. Nós vamos atravessar por este vale com a certeza de que Deus, em Cristo Jesus, está nos segurando pelas mãos. É Ele quem está dirigindo. Alguém vai pensar e vai pregar a uma ideia de alguns grupos que Deus criou o mundo e nos abandonou à sorte, nos deixou ao acaso. Não. Deus continua olhando para nós. Deus continua fazendo com que a sua palavra se cumpra. Não fique assustado. Foi isso que ele falou lá para os seus discípulos em Mateus capítulo 24. Permita-me somente ler este versículo. Quando os discípulos chegam perto de Jesus e o perguntam: Mestre, diga-nos quando acontecerá essas coisas e o fim do mundo. Mateus capítulo 24, a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Perceba o que Jesus falou: olha, vai acontecer muita coisa feia por aí. Vai acontecer muita coisa estranha até a minha volta. Mas não se assuste. Confie em mim. Coloque o seu coração em mim. O apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, meus irmãos. Deus está cuidando do seu povo.
Deus está cuidando da sua igreja. Não se desespere. Nós estamos vendo alguns governantes nossos aí justamente sendo atacados porque eles estão pedindo calma. Eles estão falando o seguinte: olha, eu sou o líder da nação, eu não posso me desesperar e desesperar o povo. É essa linha de pensamento. Nós, Igreja do Senhor, somos aqueles representantes de Deus. Nós precisamos mostrar para as pessoas que há esperança, que há solução e que nós, como igreja, representante deste Deus, nós estamos tranquilos. Não batamos cabeça. Eu tenho visto muito evangélico botando mensagem no Facebook que não tem nada a ver. Está desesperado, está com medo de morrer. Morrer todos nós vamos. Ninguém vai de véspera. Quando chegar a senha, não há como pular. Quando chegar a nossa vez, com coronavírus, sem coronavírus, com febre amarela, sem febre amarela, doente ou não, quando chegar a nossa vez, não tem jeito. Por isso, eu reafirmo, é Deus quem está no controle das coisas. Essa é uma senha que ninguém vai poder trocar. Essa é uma senha que ninguém vai poder pular. Quando chegar a minha vez, não adianta. Quem está atrás de mim não vai primeiro que eu. É minha vez, vai ser minha vez. Então, não nos assustemos. Não nos desesperemos. Confiemos que Deus controla. Deus controlou, Deus controla e continuará controlando todas as coisas. E ele vai dizer ainda para Isaías: agindo eu, quem impedirá? Se é Deus quem está agindo, quem vai impedir? É Deus que está na frente, é Deus que faz as coisas. Isaías capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, não é o coronavírus que vai anular as mãos de Deus nas nossas vidas. Em tudo isso, eu tenho visto as mãos de Deus. Em todas essas crises que nós estamos passando, a igreja orou durante muito tempo. A igreja vem orando durante muito tempo. E eu acredito que toda bênção é algo que vem depois de uma crise. Toda bonança, ela só é possível vir após uma grande tempestade. Meu irmão, creia nisso. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle das nossas vidas. Não nos desesperemos. Façamos como a oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que não aconteça nada, todavia nada vai abalar a minha fé, nada vai abalar a minha alegria. Eu continuarei louvando e bendizendo o nome do Senhor. Meu querido, Deus é soberano. Deus é soberano. Não acontece nada neste mundo sem a sua permissão. Há um hino muito lindo que eu gosto, muito antigo, de que nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Foi ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas, da terra seca. Foi ele quem criou os luminares, formou a natureza e criou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas. Meus irmãos, meus queridos amigos que porventura estão assistindo esse vídeo, Deus é o Senhor das nossas vidas. Continuemos tomando cuidado, continuemos nos precavendo, porque nós somos seres humanos e enquanto estivermos aqui na Terra, estamos sujeitos às sanções desta natureza. Porém, não podemos deixar de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus já está cumprindo os seus propósitos. A Bíblia está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. Tenho até visto alguém dizendo por aí: olha, zombaram tanto de Jesus neste carnaval que era impossível não vir a conta. Quem sabe não é a conta que está vindo. Zombaram tanto da nossa fé neste carnaval, vilipendiaram tanto, tripudiaram tanto em cima da igreja, em cima do seu cabeça, que é Cristo, neste carnaval. Fizeram tantas piadas com o nome de Jesus Cristo. Quem sabe não é a conta que está vindo. Por isso, meu querido, eu não tenho dúvida alguma que Deus está no controle de todas as coisas. Eu gosto de repetir isso porque isso é muito confortável para mim.
Isto é muito animador para mim. Saber que a minha vida não está jogada ao acaso. Saber que nós não somos uma folha seca caída ao chão que vai para onde o vento levar. Não. Deus está dirigindo as nossas vidas. Ele está assentado no seu trono, com as mãos estendidas, ou firmando este grande universo. Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus faça com que estas palavras elas entrem em seu coração e permita que você seja invadido com a paz de Cristo, com a paz que Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, que é a paz que excede todo entendimento, que é a paz que muda qualquer momento difícil e fazer com que as nossas vidas possam estar firmadas nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento. E por que excede todo entendimento? É por isso que as pessoas vão olhar para o servo de Deus nesse momento tão difícil. Ele está lá tranquilo. Há um hino também antigo que diz que calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, essa paz de Deus nos deixa calmos, serenos e tranquilos. Essa paz que excede todo entendimento, porque o mundo não entende. Os homens que não têm Cristo no coração não entendem por que a igreja do Senhor atravessa crises e mais crises, mas continua adorando, continua louvando, continua caminhando em passos firmes rumo ao objetivo. O que Paulo falou aos Filipenses também, eu prossigo para o alvo. Essa paz, essa paz de Cristo, ela nos enche de força, de contentamento, de alegria, e nada faz com que nós paremos de caminhar, paremos de lutar. É a paz de Deus que excede todo entendimento, e Paulo vai dizer, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. O nosso coração, a nossa mente está guardada dessas turbulências do vale da sombra da morte, das perseguições, até da própria morte, porque a paz de Cristo excede tudo isso. A paz de Cristo é maior do que tudo isso. Meu irmão, que essa paz de Cristo entre no seu coração. Você que está me vendo agora, me ouvindo através desse vídeo, que a paz de Cristo entre no seu coração e você perceba, se você ainda não tem Jesus, que a paz que o mundo dá é passageira. Por exemplo, a paz que o mundo dá depende do coronavírus ir embora, ser eliminado. Olha só, a paz que Cristo nos dá, com coronavírus ou sem coronavírus, ou qualquer outra enfermidade, nós continuaremos em paz. Por isso que Paulo fala que esta paz guarda os nossos corações das turbulências, das crises, das tempestades, do luto, da dor, do choro, de tudo quanto é coisa. É por isso que ela excede todo entendimento. Ninguém entende, só aqueles que têm Cristo Jesus no seu coração. Meus irmãos, que Deus abençoe, um bom final de domingo e tenhamos uma semana na presença de Deus. E assim, aguardemos esperançosos que tão logo essa situação passe, para que nós voltemos às nossas atividades, para glorificarmos a Deus e assim também nos abraçarmos, nos confraternizarmos e continuar seguindo, marchando fim. Não tenho dúvidas, Jesus está voltando e você precisa tomar muito cuidado, colocar a sua vida no altar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Que Deus nos abençoe, a todos uma boa noite.